Aqui já Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e Fernando Conrado. Vamos direto e sem rodeios para os assuntos de hoje. Integrantes do governo Lula utilizaram na segunda-feira e também na terça-feira linguagem não binária, também denominada de linguagem neutra. E isso aconteceu em cerimônias oficiais. A gente assistiu a diversas cerimônias de posse. Foi o caso do ministro Alexandre Padilha ao discursar na cerimônia de posse na Secretaria de Relações Institucionais. Vamos ver um trechinho para você que não sabe o que é a tal da linguagem neutra. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Quem também usou a linguagem neutra numa saudação foi a primeira-dama, Janja da Silva. Ela usou na posse da Margarete Menezes, no Ministério da Cultura. Vamos ouvir. Vocês sabem, boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes. A justificativa para a utilização da linguagem neutra seria a inclusão. Serrão, esse é um tema que dá pano para manga, não é? A língua é viva, mas nem tanto. A língua é viva, mas não admite burrice. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Se eu quiser saudar aqui os companheiros e companheiras, vou ter que chamar também companheiros, companheiros, camaradas, camarades. Vou parecer o Mussum fazendo isso, né? A língua portuguesa, ela é flexível, ela permite neologismos, mas ela tem uma lógica que tem que ser respeitada pela tradição dela e quando você faz uma coisa desse tipo, você tem que combinar com todos os países da língua portuguesa e nem todos aceitam essa abominável alteração que é feita muito mais para impor ideologia do que qualquer outra coisa. Agora, quem não usou a linguagem neutra hoje, mas fez um discursinho esquisito, hein? Foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, hein? Quem podia imaginar que um presidente da República iria nomear seu vice como ministro de Estado? Pois é, ministro é demissível, vice-presidente não. Só que o Alckmin foi colocado nessa função para atuar no Ministério da Indústria e Comércio. Agora, o mistério, vamos desfazer o mistério. Por que isso aconteceu? Por quê? Elementar, meu caro Watson. O vice-presidente da República no Brasil, ele tem a atribuição de negociar diretamente, cumprir os acordos internacionais com a China. As relações bilaterais são feitas entre o Brasil e China via vice-presidência da República. Então agora a gente entende por que o Alckmin assumiu a indústria e o comércio. É porque nós teremos uma industrialização à la chinesa no Brasil. Então está explicada a lógica de Lula colocar alguém como o seu vice, que não pode ser demitido, num cargo tão importante. O interesse é dos chineses. E aí não tem essa de todes, todas, nem todos. Os chineses é que estão com tudo. Ô Constantino, a gente sabe que essa é por muitos considerada uma pauta de costume, mas a gente tem a certeza, porque já viu episódios assim, isso vai esbarrar lá na frente em impacto severo na educação. Esse todes e por aí vai da linguagem neutra vai chegar na sala de aula, né? Boa tarde, Aros. Boa tarde a todos. Olha, essa história de todes é tão ridícula, é tão patética, que eu só consigo pensar numa real estratégia de quem faz isso, né? É separar o joio do trigo e ver quem é subserviente, capacho, vassalo o suficiente a ponto de se prestar a esse papelão, se humilhar em praça pública. Era parecido com a questão da presidenta durante o governo Dilma. Quem falava presidenta, né, não era só que estava agredindo a língua portuguesa, estava sinalizando que era um cachorrinho adestrado do PT. Então é disso que se trata, essa palhaçada de todes, né? Que ninguém sério leva a sério esse troço ridículo. Mas não é inócuo, porque tem um intuito por trás disso, que é ir subvertendo a linguagem, os conceitos básicos, a ciência, a biologia, homem, menina, mulher, essas coisas. E agora eu quero dizer o seguinte, Aros, sobre isso. Isso é o menos preocupante hoje, né? A Argentina, por exemplo, também tem muita gente lá nos ministérios que fala todes, e a inflação
é mais de 100% ao ano, a miséria cresce e a liberdade se esvai pelo ralo. Então, esse é o ambiente já vigente no Brasil de hoje. E a turma está achando graça na mídia, inclusive, né, a velha imprensa toda, porque esse é um governo mais inclusivo, com diversidade, porque tem lá uma figura indígena, sendo que o indígena mesmo que estava protestando estava ali até com boato outro dia de ter morrido, né, na prisão. Ninguém sabe ao certo, o país já vive uma ditadura, né? Não tem transparência alguma. Mas bota lá uma figura indígena, uma mulher negra, um gay, um trans, e diz com todes que esse é um governo que se preocupa com todos. Ele pode se preocupar com todos, ele só não se preocupa mesmo com todos nós, pessoas decentes. Comendo pelas beiradas, né? Como o Rodrigo está dizendo, não é, Conrado? É de pouquinho em pouquinho. Aqui é de mordida em mordidão, né, meus amigos? Esse todos e todos, concordo com todos eles, é uma bullshitagem do caramba, né? E o ponto principal é, quando eu utilizo o todos, eu mostro, olha como eu sou inclusivo. Você que não usa, você não é inclusivo. Só que a gente está falando aqui de uma prática chamada novilíngua, né? A nossa regra gramatical no Brasil, nossos acordos internacionais são lei. E aí me surpreende a gente ter o poder oficial utilizando uma deformação da nossa própria lei, da nossa própria regra, da nossa própria tradição. Me lembro exatamente, como eu já falei para vocês lá no Ano Novo, o que eu disse? Não era 1993, né? Não era feliz 2023, era feliz 1984. A gente está vivendo aqui uma novilíngua. Quem domina a língua, domina o discurso e domina a narrativa, meus amigos. Que foi o que eu falei para vocês aqui no 1º de janeiro, no dia 1º que nós começamos o nosso trabalho, que daqui a pouco seria construído um Ministério da Defesa da Constituição, mas não deu outra. Foi constituída agora, 2 dias atrás, a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia.